Oi, irmãos, a paz do Senhor. Nós, conforme proposto aí, estamos numa série de estudos do Evangelho de João e estamos percebendo nisso a riqueza do objetivo do livro, né, do Evangelho de João, quando João nos propõe a tornar conhecido em especial da nação judaica, a as personalidades de Jesus, ou a sua humanidade e a sua divindade, e o objetivo da sua encarnação, que é com um propósito rico de unir para si um povo, né, o seu redentor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Verbo encarnado que veio para expressar a glória de Deus. Em João 1 ainda, João coloca que o Verbo estava no princípio com Deus, ele é Deus, ele se encarnou e nós vimos a sua glória, o evangelista no caso, a glória unigênita do Pai. Então o objetivo é manifestar a glória de Deus. O objetivo do livro de João, manifestar em ações, através da encarnação da divindade, a glória de Deus. Isso é muito rico para a gente, porque é através da humanidade de Jesus que a gente vê todo o projeto do plano de Deus traçado para a redenção da humanidade. Então, já foi colocado aí os 10 primeiros, feitos estudo dos 10 primeiros capítulos, e hoje o nosso objetivo, então, é fazer um estudo dentro do capítulo 11 do livro de João. Antes de iniciar propriamente o estudo, eu gostaria de falar com vocês que é interessante fazer uma leitura de todo o capítulo 11 de João, porque a gente não vai fazer essa leitura geral, até porque vocês não teriam paciência de me ouvir lendo todo o capítulo 11. Isso é uma tarefa para vocês fazerem em casa, e aqui a gente vai pegar alguns detalhes ricos deste capítulo, para a gente meditar e perceber essas riquezas aí por detrás da narrativa do acontecimento em questão, que é acerca de Jesus e o relacionamento de Jesus com uma família. Essa família estava vivendo uma situação de luto, que é a enfermidade de Lázaro e a consequente morte por causa dessa enfermidade, e Jesus então vai receber a notícia e entrar em ação. Depois já da morte de Lázaro, Jesus vai entrar em ação. Bom, o cenário que antecede essa enfermidade de Lázaro com a consequente morte, vem a cura de um cego de nascença. A repercussão dessa cura desse cego foi tamanha nas regiões lá da Judéia. Os judeus então procuraram se informar como que isso tinha acontecido. Alguns judeus creram e outros ficaram inquietos diante dessa cura. Só que diante disso, eles interrogaram esse cego para saber como que se tinha dado. Depois foram até Jesus numa festa chamada Festa das Dedicações. Jesus estava no templo e eles foram também interrogar Jesus, até que chega um dado momento que esse grupo de judeus, certamente líderes judeus, queriam apedrejar Jesus. E então Jesus faz um interrogatório do motivo pelo qual levava eles quererem apedrejá-lo. E dando sequência ao discurso, chega um momento que eles querem prender Jesus, e Jesus então foge para além do Jordão com seus discípulos.
Então Jesus já tinha saído da Judéia e passado alguns dias, Jesus recebe a notícia sobre a enfermidade de Lázaro. As suas irmãs, Lázaro está enfermo e as suas irmãs mandam então notificar Jesus a respeito dessa enfermidade. Lá no versículo 3 de João 11, diz assim: Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus diz: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente e ficou mais 2 dias onde estava. Então, Jesus recebe a notícia da enfermidade de Lázaro, e ao receber essa notícia, é interessante a gente notar que há uma ênfase sobre um relacionamento de Jesus com essa família enlutada, nas palavras de João. No versículo 5, como a gente leu, Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Mas, mesmo expressando essa afeição de Jesus por essa família que vive um momento de crise, né, que todos nós sabemos que uma coisa que nos tira o chão de certa forma, é quando alguém dos nossos está numa situação de enfermidade, né? A gente fica meio sem saber o que fazer. E tudo que a gente quer nesse momento é aqueles que a gente ama perto da gente. Então, a presença de Jesus para essa família é de extrema importância. E a gente se vê aqui num confronto dessa afinidade de Jesus com essa família e a sua posição no versículo 6, que diz que quando Jesus ouviu que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias onde estava. Então, Jesus recebe a notícia, mas ele não vai de imediato para Betânia para visitar Lázaro ou para estar com a família de Lázaro. E depois desses 2 dias, então Jesus vai conversar com seus discípulos sobre o retorno para a Judéia. E aí a gente percebe aí no decorrer do texto que os discípulos vão ficar inquietos. Por quê? Porque, como a gente viu lá no início, né, a gente contextualizou, Jesus já havia saído da Judéia, fugido. Por quê? Os judeus já haviam tentado apedrejá-lo, em outra situação, prendê-lo, por causa da cura do cego de nascença. E agora, diante dessa crise na família de Lázaro, Jesus, então, depois de 2 dias, propõe voltar para a Judéia. Então, os discípulos interrogaram sobre essa posição de Jesus, que seria como Jesus voltando para a presa, né, para a armadilha, uma vez que ele estava sendo procurado pelas autoridades judaicas. E Jesus decide ir e ele usa o termo com os discípulos que Lázaro tinha adormecido. Se Lázaro tinha adormecido, a resposta dos discípulos é: não, então ótimo, ele está descansando com esse descanso, possivelmente recobre as energias e aí vai ficar bom. Aí Jesus vai ser enfático, né? Ele tira esse termo aí suave e vai direto enfatizar o que tinha acontecido. Lázaro morreu. E quando ele fala que Lázaro morreu,
Tomé, um deles, fala: então nós vamos com Jesus. Se Jesus vai voltar à Judéia, então nós vamos com ele, e se tiver que morrer, nós vamos morrer com ele. Então, aquele mesmo Tomé lá, que depois da morte de Jesus apresenta dúvida e fala que primeiro ele queria ver Jesus ressurreto, senão ele não teria condições de crer, é o mesmo Tomé também que nos mostra aqui essa atitude de fé e de disposição para estar com Jesus no seu retorno à Judéia e enfrentar todos os desafios aí que estavam propostos como consequência. Por que grandes desafios? Porque Jesus e os seus discípulos sabiam, com certeza, que o seu retorno para a Judéia certamente causaria mais alvoroço entre os judeus. Então Jesus vai cumprir aquilo então que ele prometeu aos discípulos, e é bom a gente ter sempre em mente aquela fala de Jesus quando ele diz que a doença de Lázaro não seria para a morte, mas que seria para manifestar a glória de Deus. E é interessante que nesses 2 dias que Jesus decide não voltar para a Judéia, é o tempo em que Lázaro morre. Então, os mensageiros saem para levar a mensagem. Quando eles anunciam que Lázaro está doente, e Jesus fala que essa doença não é para a morte, tudo indica que Lázaro já teria morrido, porque Jesus fica ainda 2 dias, e quando Jesus retorna a ter com as irmãs de Lázaro, o texto nos informa um detalhe importante, que já havia 4 dias desde que ocorreu a morte de Lázaro. Então, quando Jesus já chega depois do sepultamento de Lázaro. Uma questão importante relacionada à cultura judaica é que eles acreditavam que quando a pessoa morria, a alma ficava por ali, perto do corpo, por 3 dias. Porque dentre esses três dias ainda tinha possibilidade da alma voltar para o corpo e o processo de vida continuar. Então, quando Jesus, baseado nessa crença, quando Jesus demora esses 2 dias, ele chega já 4 dias, já tinha passado o tempo em que na crença de alguns judeus havia possibilidade da alma de Lázaro voltar para o seu corpo. Então, toda a esperança relacionada à possibilidade de um retorno de vida de Lázaro tinha se esvaído. Tudo tinha finalizado, porque os 3 dias dentro dessas possibilidades já haviam passado. Então, assim como era incontestável a possibilidade de Lázaro estar vivo dentro da mentalidade judaica, porque os 3 dias já tinham passado, a alma não podia mais voltar, a alma já tinha tomado seu destino final, é também incontestável o fato de que 4 dias após a sua morte, ele só poderia voltar a viver por um milagre. Então, a manifestação da glória de Deus no milagre e nesse tempo, precisava de fato desse tempo para que não houvesse nenhuma dúvida, ainda que só na mentalidade lá de um grupo de judeus, de que foi apenas a alma de Lázaro que voltou a ocupar seu lugar. Não tinha mais essa possibilidade. O milagre é fato. Lázaro ressuscitou por uma intervenção divina, por uma intervenção de Cristo, o Filho de Deus. Isso prova então que Jesus é Deus e está em união direta com o Pai. E quando Jesus chega, Marta vai ao seu encontro. Tanto Marta quanto Maria têm expressões muito, muito interessantes que eu gostaria de chamar a atenção de vocês também. Marta disse lá ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Marta subiu para encontrar com Jesus e Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo aquilo que pedires. Disse Jesus: seu irmão vai ressuscitar. No versículo 32, chegando ao lugar onde Jesus estava vivendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, a fala de Maria e de Marta com relação à morte do seu irmão é: a presença de Jesus certamente teria dado a permanência da vida a Lázaro. E aí, no diálogo de Jesus com Marta, Jesus fala com ela que o irmão dela ia ressuscitar. E Marta, lógico, com a mentalidade que ela tinha da sua fé em Jesus como Cristo, que ela mesma fala que lá no versículo 27, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Isso é uma profissão de fé linda demais, porque essa é a mesma profissão de fé quando Jesus interroga os discípulos sobre quem ele era, quem que as pessoas, a multidão dizia que ele era. Quando os discípulos dão as respostas que a multidão dá, Jesus então volta para eles. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A preocupação maior de Jesus era com os discípulos, e a afirmação de Pedro, essa mesma afirmação que Marta dá: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ela fala que ela crê nisso. Marta vai chamar Maria, depois dessa declaração de fé, a pedido de Jesus. Maria vai até Jesus, ela chega e ela vai prostrar-se aos pés de Jesus e fazer a mesma afirmação de que Lázaro não teria morrido, mas o objetivo de Jesus não era impedir a morte de Lázaro, tanto que, versículo 14 e 15, ele diz: então lhes diz claramente aos discípulos, quando os discípulos estavam interrogando sobre a sua ida à Judéia: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então, o objetivo de Jesus já era a ressurreição de Lázaro, para isso fortalecer a fé dos discípulos. Tanto que ele diz que durante a doença de Lázaro ele não estava, e que ele estava contente por não ter estado lá nesse tempo, porque é para o bem dos discípulos. Então, Jesus estava pensando num bem maior, que era a manifestação da glória de Deus, mas também o fortalecimento da fé dos discípulos. Quando Jesus então vê a angústia, a tristeza de Maria, e junto com Maria tinha ido alguns judeus, uns judeus que tinha ido para o sepultamento de Lázaro, permaneceu na casa de Marta e Maria, consolando as duas irmãs. E quando Marta dialoga com Maria, que Jesus estava lá e que estava chamando, Maria vai, e os discípulos então, ou os judeus, aliás, vão junto para acompanhar Maria, supondo-se que ela ia para o sepulcro de Lázaro para chorar. E diante da cena da tristeza de Maria, e o texto fala também que os judeus que estavam com Maria, eles também estavam tristes, chorando. Jesus, ao ver essa cena, o espírito dele agitou e ele ficou comovido com a situação. Ele pergunta onde Lázaro estava, as pessoas chamam ele para ir até onde estava o sepulcro, e Jesus vai até este local, e Jesus, diante de todo o cenário de tristeza da família, dos amigos, e Jesus chora. Com esse cenário em mente, dessa angústia da família, dos amigos e do próprio Cristo, com a cena da morte, lá no versículo
39 ele disse: tirem a pedra. E quando ele pede para tirar a pedra, Marta fala: Senhor, já faz 4 dias, ele já cheira mal. E aí Jesus disse a ela: eu não te falei que se você crer, veria a glória de Deus? Lembra que lá no início, Jesus falou que a doença não era para a morte, mas para a manifestação da glória de Deus. E com Marta, ele falou da ressurreição. Marta trouxe a afirmação a respeito de quem é Cristo, o Filho de Deus. E Jesus dá para ela a certeza de que Lázaro ressuscitaria. Mas na concepção de Marta, a ressurreição que Jesus estava falando é acerca da ressurreição que todos nós cristãos aguardamos, que é a eternidade com Cristo. Né? As pessoas a quem ele recorreu tirou a pedra. E aí lá no texto ainda dando sequência, tem uma ação de graças de Jesus. Ele disse lá no 41, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois disso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Jesus então lhes disse: tirem as faixas dele e deixe-no ir. Essa manifestação, né, da unidade de Cristo com o Pai, ele sendo enviado do Pai, aqui a gente percebe que antes de Jesus chamar por Lázaro, para que Lázaro retornasse à vida, Jesus tem esse momento aí de diálogo com o Pai. Graças te dou. Deus, ele então dá graças, porque ele entende que todo aquele processo traria como resultado a manifestação da ação de Deus na vida dele como enviado para uma missão aqui na Terra, que é a missão de resgatar-nos para uma vida, a vida, no caso, a vida eterna. Porque Jesus fala que quem crê nele, ainda que morra, viverá. É o que ele trata aqui quando ele está falando com Marta. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então a morte, Jesus veio para provar que a morte, ainda que ela aconteça, como tinha acontecido com Lázaro, ela não é o fim. Porque existe a vida eterna preparada para os que creem. Quem vive e crê nele não morrerá eternamente. A morte é uma realidade que nos espanta, nós não gostamos de falar nela, ela traz dor, até porque ela é inimiga segundo a Bíblia. Paulo fala que ela é o último inimigo a ser vencido, então ela é inimiga. Então, não tem como a gente que foi criado para ter vida, vida com Deus, vida eterna, nos conformar com a morte. A morte é inimiga. Ela precisa ser vencida. É o último aguilhão a ser vencido. E que Jesus propôs passar por ela para nos dar a esperança de que a morte é um rompimento com uma separação que nós temos de Deus, trazida pelo pecado, para nos levar à união eterna com Deus. Aquele que crê em Cristo como enviado de Deus, viverá eternamente. Ainda que passe pela morte, viverá eternamente com Cristo. Nem todos passarão, né, pela morte. Existem aqueles que, crendo em Cristo, no retorno de Cristo,
vai viver para sempre com ele, mas existe aqueles que precisarão passar pela morte, mesmo sendo tão dolorida. Ela dói porque ela é inimiga. Aqui no caso, através desse milagre, Lázaro retorna à vida. E esse retorno de vida que Jesus deu para Lázaro, ela traz como consequência duas atitudes que a gente vai ver daqueles que estavam presentes. Muitos dos judeus que tinham ido com Maria até Jesus, eles estavam na casa de Marta e Maria, as consolando, eles foram acompanhando-a até onde Jesus estava. Jesus ainda não tinha entrado em Betânia, ele estava num povoado e Marta foi ao encontro dele, chamou Maria, que foi ao encontro, e esses outros judeus. Teve o grupo de judeus que ficou maravilhado com o que aconteceu, e aí o texto diz lá no versículo 45 que isso fez com que eles crescem nele. Então a manifestação desse milagre, da realização de milagre, teve aí como consequência esse fortalecimento da fé daqueles que criam. Houve também aqueles que passaram a crer a partir da ressurreição, mas houve também aqueles que se opuseram e que foram correndo contar para os líderes judaicos que já estavam enfurecidos com Jesus por causa da cura do cego de nascença. Lembrem que Jesus já estava fugido da Judéia. E aí, esse acontecimento da ressurreição de Lázaro faz com que, então, desperte novamente, aliás, nem estava adormecido, mas que reforce essa fúria dos líderes judeus com relação à sua oposição e perseguição a Jesus. Quando então esses líderes sabem, né, são informados a respeito da ressurreição de Lázaro, vamos lá continuar a nossa leitura. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. Sinédrio era como se fosse aí uma assembleia, né, onde eles reuniam, os judeus, a liderança judaica reunia para traçar o rumo que a nação judaica deveria caminhar, né? Isso em termos religiosos, teológicos, mas também político, porque o grupo de sumo sacerdote, o grupo judeu de sumo sacerdote, era um grupo político e que eles tinham conseguido a autonomia da nação judaica. Então eles, aí na pessoa do sumo sacerdote, representava Roma dentro da sua nação. Então eles convocaram essa reunião e a pergunta é: o que estamos fazendo? Lá no versículo 47. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então, Jesus já tinha realizado a cura do cego, e aqui nós temos a narrativa dele ressuscitando Lázaro. E qual o resultado disso? Para a fé, mas também para aguçar a ira dos judeus. E eles querem saber, então, o que eles vão fazer diante disso. E o interessante aqui, que é para a gente frisar, é que eles não negam o milagre. Então, isso é interessante. A preocupação deles é que, de fato, Jesus estava fazendo milagre. E isso estava fazendo com que muitas pessoas seguissem a Jesus, crescem nele. E aí, na posição de liderança dos judeus, o que eles pensam? A gente não pode ficar parado. Precisamos fazer alguma coisa, ou então os romanos vão vir tomar o que é nosso. O nosso lugar e a nossa nação. Esse lugar, tudo indica que seja o templo de Jerusalém e, no caso, a nação.
Aí o sumo sacerdote da época, Caifás, lá no versículo 49, tomou a palavra e disse: Nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele não disse isso de si mesmo, mas sim, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num só povo. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima ao deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Então, a decisão tinha sido tomada. Jesus não pode continuar operando esses sinais, ou então muitos vão crer nele e adeus nação judaica. A decisão tomada vem do conselho, no caso de Caifás, como sumo sacerdote, que a decisão que cabia era que Jesus morresse pelo bem da nação. E quando o Caifás está falando do bem da nação, ele está falando do bem político, que não queria que para o bem maior do povo, ou seja, é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. A preocupação não era que a nação perdesse a autonomia, que Roma tomasse a autonomia da nação, tomasse o templo. Então, o que era mais conveniente? Que Jesus fosse morto, porque isso faria, Jesus parando de realizar os sinais, os milagres, faria com que a nação permanecesse com a sua independência, que a nação permanecesse com o templo, que a nação permanecesse podendo gozar da sua liberdade religiosa. E então, a partir disso, um morrer pelo bem maior, a gente tem a pena de Jesus já definida. Ele vai morrer. Então, o cenário da ressurreição de Lázaro, do milagre da ressurreição de Lázaro, já vai levar para os últimos acontecimentos do ministério e da vida de Jesus na terra. João já vai traça esse quarto evangelho, já levando, a partir do versículo 11, para os acontecimentos que precedem a crucificação de Cristo. Tanto que no capítulo 12, que vocês vão ver a seguir, já acontece a unção de Jesus em Betânia. E Jesus já dá aquele significado, que a unção que Maria fez, a mesma Maria, irmã de Lázaro, essa unção foi feita antecipando a sua morte. Já era uma unção para o seu sepultamento. Então, a ação dos judeus com relação a Jesus aqui já tem um juízo. Ele vai ser morto. E assim, João vai falar das palavras de Caifás como proféticas, não que Caifás tivesse falando acerca da morte de Jesus dentro dessa missão que Jesus tinha de morrer para salvar a humanidade dos seus pecados, para libertar a humanidade dos seus pecados. Caifás estava falando da libertação temporal, política da nação judaica. João, como evangelista, vai dizer que mesmo sem saber, Caifás profetiza a morte de Jesus em benefício da humanidade. Olha o que João diz. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-lo num só povo. Então, essa perseguição judaica, ela culminaria, no fim de tudo, no cumprimento da missão de Cristo. No cumprimento
do objetivo pelo qual Cristo foi enviado à Terra. Então, mesmo que tudo parecia meio revolto, existia um projeto maior de Deus em tudo isso que faria com que os fatos desenrolassem na finalidade que é a missão de Cristo. Isso nos traz também uma reflexão muito interessante, queridos, que é o resultado do milagre da ressurreição de Lázaro, que foi tanto fé, né, o fortalecimento da fé, como também a oposição de muitos que viram. Isso nos faz pensar que o milagre, ele por si só, ele não cumpre a finalidade de nos fazer crer. O milagre, puramente dito, ele sozinho, ele não chega a um objetivo. A gente pode ver que quando Jesus disse aos discípulos que para o bem deles, ele ficou mais 2 dias, porque convinha que eles crescem. Para Marta e Maria, ele disse que, quando elas dizem que se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido, ele fala que ele ressuscitaria, fala com Marta, se você crê, verá a glória de Deus. Então, são pessoas que têm fé e que o milagre vem e fortalece. O milagre por si só não traz fé. O milagre por si só, ele pode muito mais endurecer, deixar as pessoas revoltadas, por que aconteceu com fulano, por que Deus curou fulano e não curou o outro? São algumas interrogações. Deus não está vendo? Deus tem filho preferido? Então, o milagre, por si só, ele não cumpre seu objetivo. Ele fortalece a fé daqueles que já creem. Pensa que quando Jesus vai enviar os discípulos, ele fala: estes sinais acompanharão os que creem. A fé é o milagre que é produzido em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Isso o milagre não produz. O milagre não pode produzir a nossa fé em Deus como Cristo. Em Cristo como enviado de Deus para encarnar, para morrer para os nossos pecados. Essa fé só pode ser produzida pelo Espírito de Deus, que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Essa união com o Espírito Santo é que produz a fé em Cristo como Salvador. Em Cristo como aquele que se deu por nós e que por nós podemos caminhar aguardando a viva esperança da ressurreição, porque, segundo Cristo, aqueles que creem nele, ainda que morra, viverá. Aquele que vive crendo em Cristo, viverá eternamente. Essa fé só pode ser produzida pelo Espírito Santo e é a fé que nos mantém caminhando com Cristo. Porque os milagres acontecem, mas eles não acontecem a todo tempo da forma como a gente quer ou da forma como a gente supõe. Tanto que quando Jesus é avisado sobre a enfermidade de Lázaro, ele não vai naquele momento. Ele vai depois. Então, isso nos faz pensar que nem sempre as nossas orações vão ser ouvidas da forma como a gente gostaria, ou no momento que a gente gostaria, ou às vezes nem vai ter aquele retorno, como a Bíblia também diz que muitos morreram aguardando promessas que Deus tinha feito. Mas não é essa fé que nos alimenta. A fé que nos alimenta é que Cristo foi enviado como Filho de Deus
e que ele plantou em nós uma viva esperança de estar para sempre com ele, e ele cumpriu isso na sua morte, na sua ressurreição. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é a garantia que viveremos para sempre com ele. E aqueles que não creem, infelizmente, não existe nenhum sinal da manifestação do poder de Deus, ou seja, como Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a manifestação da glória de Deus. Não existe nenhuma dessas manifestações que trará fé em quem não crê em Cristo como enviado de Deus, como o divino encarnado. Isso só é possível através do Espírito de Deus em nós. E o que resultou, então, nos judeus é esperado daqueles que não creem, que é a dureza e a oposição. E a partir disso, então, com a pena de Jesus já decretada, os próximos acontecimentos aí vem a Páscoa, que é uma celebração onde os judeus se reuniam. Então, certamente, a gente vai ver aí nos próximos capítulos que Jesus vai comparecer, lógico, à festa da Páscoa. É um questionamento que eles fazem, se Jesus vai comparecer. E aí nós temos aí os acontecimentos indo, já narrando para as etapas aí do julgamento de Jesus, os acontecimentos finais. Que Deus nos abençoe e que possamos sempre voltar, né? Rogar a Deus por misericórdia, para que a nossa fé, a fé que o Espírito Santo nos dá, seja preservada em nosso coração. Que acima de qualquer acontecimento miraculoso, nós cremos neles, nos sinais, e eles acompanham os que creem. Glória a Deus por isso. A gente é testemunha de muitos sinais, de muitos milagres, mas eles não são suficientes para manter a nossa fé. E o mais importante em tudo da nossa caminhada cristã é guardar a fé. A gente vive tempos difíceis. O principal nisso tudo sempre será manter, perseverar, permanecer na fé. Permanecer na fé, essa fé implantada no nosso coração pelo Espírito de Deus, que nos dá filiação, que nos faz co-herdeiros com Cristo. Essa fé que a gente não pode perder, queridos. E o que nos aguarda é uma eternidade com Cristo. Glória a Deus por isso. Deus nos abençoe.